E dentro desse processo não é dada atenção às coisas mais simples, que são controle do movimento, consistência desse movimento e a pessoa estar condicionada o suficiente para realizar um próximo movimento. Não existe um cuidado com a curva de aprendizagem. Você sair. Fala, aspirante nadador. Henrique Henning falando. Esse aqui vai ser o segundo vídeo daquela série que eu falei que ia fazer 3 vídeos do nadar sem sofrer. Resumidamente, já que não vai ter introdução agora, eu fiz um vídeo falando sobre o sofrimento de nadar, que as pessoas estão muito acostumadas a querer não ter sofrimento nenhum para aprender a nadar. E dividi esse sofrimento em 3 partes, que existe sofrimento psicológico, cognitivo e fisiológico. No vídeo anterior, esse videozinho aqui, eu já falei sobre o sofrimento psicológico. Agora eu vou falar sobre o sofrimento cognitivo. Então, você que está chegando agora, que já viu o outro vídeo e não se inscreveu, dá aquele like, ativa o sininho, faz um comentário e compartilha o vídeo. Ajuda a distribuir o produto do canal. E você que já é inscrito e está vendo esse vídeo agora, compartilha, ajuda quem você gosta, que gostaria de fazer natação, a se encorajar mais a realizar esse sonho de aprender a nadar. Vamos lá. Sofrimento cognitivo. Como eu já falei, essa parte do sofrer para aprender a nadar, na realidade, ele acontece em camadas divididas nessas 3 partes que eu distribuí: psicológico, cognitivo e fisiológico. Dos 3, na minha opinião, o sofrimento cognitivo é o mais escanteado, ao que se presta menos atenção. Por quê? Porque o que acontece muito hoje em dia é que as pessoas vão aprender a nadar e são botadas para nadar. O que é o botadas para nadar? Tá executando tal coisa, tá saindo do A para o B. Vamos atravessar a piscina. Não se dá muita atenção à curva de aprendizagem. Tá batendo perna? Beleza, vamos bater braço. Beleza, tá batendo braço? Vamos respirar. Tudo sem fazer um refinamento mais adequado dos movimentos. E é um processo que às vezes é mais longo. Para pessoas que são habilidosas, que têm melhor condição, histórico motor, que já praticaram mais exercícios, que foram pessoas ativas na infância e na adolescência, até mesmo na idade adulta, isso funciona relativamente bem. O problema é para a pessoa que é travada, que não tem um bom histórico motor, que é mais velha, que tem foco de atenção distorcido. Esse processo é muito importante, porque a pessoa às vezes está muito disposta a executar o movimento, executar aquilo que se faz, mas é de uma maneira que ela entende que é a mais correta, só que está longe de ser o mínimo aceitável.
e em prol de alcançar o objetivo final, vai aprender a nadar, as pessoas acabam deixando passar, professores acabam deixando passar, o aluno mesmo se contenta em fazer o mínimo. Não é o mínimo, é o melhor que ela pode, mas não da melhor maneira possível. Não tem um refinamento do processo. E dentro desse processo, não é dada atenção às coisas mais simples, que são controle do movimento, consistência desse movimento e a pessoa estar condicionada o suficiente para realizar um próximo movimento. Não existe um cuidado com a curva de aprendizagem. Você sair do mais simples para o mais complexo, de maneira fracionada, até que aquela movimentação toda seja feita de maneira controlada, consistente e condicionada. Todo esse processo ele vai passar por colocar o rosto na água, que é uma coisa que tem uma posição correta, tem um tempo de duração correto e uma movimentação a ser feita. Colocou o rosto na água? Beleza, já vamos passar para a posição de boiar. Não é assim que funciona, não deve ser assim. Você vai colocar o rosto na água, vai entregar um tempo ideal de soltar o ar pelo nariz, para daí passar para outra fase de movimentação, que muito provavelmente vai ser flutuação. Mas por que tem que conseguir soltar o ar pelo nariz pelo tempo adequado? Para garantir que a pessoa fique tranquila, que o aprendizado aconteça da forma mais tranquila possível. Porque o que acontece? Quando você está soltando o ar pelo nariz, você está burlando, como eu falei no outro vídeo, você está burlando o sistema de defesa do corpo. Aumentou a concentração de gás carbônico, o corpo vai entender que tem que reagir de tal maneira que vai proteger da situação morte, certo? Você aumentando esse tempo, soltando o ar pelo nariz, você está contornando essa alta concentração de gás carbônico e você vai conseguir ter mais tempo para raciocinar os seus movimentos, para exercer controle sobre esse movimento, para você ficar com tanto controle sobre esse movimento, que esse movimento vai ser condicionado de tal maneira que você vai repetir ele tantas vezes que você vai fazer sem pensar. Vocês estão entendendo o processo? Você tem que ter o controle do raciocínio, mas isso só vai garantir evitando a curva de gás carbônico lá em cima para poder raciocinar e vai repetir isso de tal maneira que vai ser possível fazer sem pensar. Então você vai colocar o rosto na água, vai passar por um tempinho, vai aprender a boiar direto. Um erro recorrente, eu mesmo levei muito tempo para entender isso, é que a pessoa que tem medo, que ela tem dificuldade, ela não precisa boiar. Boiar vai chegar no momento que vai sair o movimento boiar. Tanto é que você pode até auxiliar com o flutuador para a pessoa boiar. A pessoa precisa aprender a ficar em pé. E o ideal é que faça isso com o processo. Colocou o rosto na água, desenvolveu e alcançou um tempo ideal de rosto na água soltando o ar pelo nariz. Vai começar a boiar. Não começar a boiar colocando os 2 pés para trás de uma vez, mas sim ajustando o equilíbrio do corpo.
E esse ajuste de equilíbrio do corpo, ele só vai acontecer de maneira unilateral. Ensinar, coloca uma perna para trás, coloca a outra perna para trás. E nesse momento é onde que você vai quebrar um dos primeiros movimentos que a pessoa aprende a fazer quando começa a controlar o pescoço e ter controle voluntário da musculatura, quando é bebê ainda, que é o movimento de ficar em pé. Você vai aprender ou ficar em pé para quem tem medo, para quem tem dificuldade, para quem é ansiosa, traumatizada, é fundamental. E é uma maneira completamente diferente que a pessoa fez a vida toda. Repito, para quem não tem dificuldade nenhuma, para quem tem bom histórico motor, não tem problemas de ansiedade e trauma, a movimentação básica, do jeito que ela faz sempre, que ela sempre fez, é suficiente. Vai ter susto, vai ter às vezes um gole d'água tomado, mas dá para fazer, ok, sem problema. Mas para quem tem as dificuldades, é de fundamental importância que se aprenda a fazer da maneira mais correta possível, que é com o rosto na água, fazer a flexão dos joelhos até eles chegarem próximos ao tronco e promoverem uma rotação para baixo do quadril. Essa movimentação tem que ser aprendida. Por quê? Porque facilita muito para quem está aprendendo, não tem que fazer força, não tem susto, a pessoa não se assusta estando com a pranchinha. Eu costumava falar, faz tempo que eu não falo isso para os alunos, que é a diferença quando você está voando de pousar como um pato ou pousar como um falcão. Pousar meio desengonçado ou pousar cravado no chão. O movimento para ficar em pé tem que ser cravado no chão. Antes de qualquer coisa. Antes de ter deslize. Antes de ter pernada. Antes de ter braçada. A pessoa tem que aprender a ficar em pé com a pranchinha. De maneira que os pés fiquem cravados no chão. Quem tem medo, quem sofre com medo, tem que aprender isso antes de qualquer outra coisa. A partir daí, facilita muito. Que daí você tem só mais duas coisas que são importantes nesse processo da parte cognitiva do sofrimento. É aprender a bater perna, que o corpo nunca, desde que você aprendeu a andar, você praticamente nunca pensou o que você ia fazer com as pernas. Então o corpo não sabe fazer a movimentação da pernada. E a movimentação de braçada. Porque quando você começa a colocar pernada e braçada tudo junto, o corpo vai priorizar, o cérebro acaba priorizando o movimento de braço. Então você começa batendo perna, bate. Ah, ficou legal a pernada, vamos fazer braçada. Começa a fazer braçada, não sai nenhum nem outro. Porque tem um conflito ali. Então, pessoal, terminando aqui, porque deu um probleminha no final do vídeo, tive que fazer a gravação novamente. Então vai ter esse conflito na hora de você assumir a pernada e braçada tudo junto. E isso faz parte do processo de controle desse sofrimento cognitivo. E isso vai se repetir várias vezes em momentos diferentes durante o processo de aprendizagem. Mas agora é importante entender
que vai acontecer. Vai ter dificuldades, e essas dificuldades elas vão estar sempre acompanhadas. Primeiro, processo psicológico, processo cognitivo e ainda tem o processo fisiológico, que na realidade é o maior gatilho para que ocorra os outros dois tipos de sofrimento. Então, se você quer aprender a nadar, está disposto a fazer isso, tem que entender que apesar de ser simples aprender a nadar, o desenvolver a natação, ela é mais complexa, requer um pouco de trabalho e um pouco de paciência, certo? Vou encerrando esse vídeo por aqui. Se você gostou do vídeo, ou pegando nesse vídeo agora, dá o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo e assiste os outros dois vídeos. Sobre o nadar sem sofrer, que vai estar aqui, sobre o sofrimento psicológico, que vai estar aqui, e desse lado aqui eu vou deixar o link pro podcast, beleza? Lá tem bastante coisa legal sobre natação. Valeu!